um coração devocional, eu creio que Deus trouxe para nós esta noite, amém? Oremos. Amado Pai, eu quero te louvar, Deus, porque tu tens nos feito entender que nós precisamos manter os teus marcos nos lugares corretos, Pai. Nos ajuda, meu Pai, porque somos falhos, nos ajuda porque não queremos isso na verdade. Obrigado pela tua graça, pois ela nos capacita para viver essa realidade. A tua igreja abre os ouvidos, coração e mente agora. Fala por meio da boca do teu servo, pastor Jureci. Obrigado pela vida dele. E vem nos confrontar, Pai, nesse devocional, para aquilo que tu tens especial para nós esta noite. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez queremos tomar um tempo para olhar, como nos demais dias, um texto muito conhecido na palavra, que fala sobre a palavra. Vimos na quinta-feira sobre o Salmo 1, ontem sobre Hebreus 4, e hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na famosa passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, onde lá no versículo 16 está a passagem mais conhecida. Nós vamos começar no versículo 13. Hoje nós queremos terminar falando o seguinte: somente a Escritura marca a sua vida através de uma vida inteira de fidelidade. Somente a Escritura marca a sua vida através de uma vida inteira de fidelidade. Alguns dias atrás, a família do seminário onde eu estudei, o Seminário Bíblico Palavra da Vida, perdeu subitamente uma das suas pessoas mais queridas. Para a minha igreja, foi o nosso professor de EBD o ano passado. Através do Ministério de DVDs gravados, nós assistimos a aula com o pastor Paulo França. E aprove ao Senhor, algumas madrugadas atrás, eu levá-lo, apenas 53 anos, se cuidando, fazendo exercício, mas de um ataque fulminante do coração. Há muito tempo atrás, ele ouviu numa capela no seminário onde eu estava também, que não basta começar bem, precisa terminar bem. E isso marcou tanto a vida do pastor Paulo França, que se tornou um slogan, um moto que ele repetia para os alunos, para aqueles que ele discipulava no seminário, no seu ministério na igreja. Eu vejo, meus irmãos, que as estatísticas também mostram que muitas das crianças criadas na igreja, quando chegam na adolescência e depois na juventude, especialmente na idade universitária, muitas dessas crianças se afastam do Evangelho. Hoje eu estava no país vizinho com o pastor Renato e encontramos um desses jovens, criado numa igreja na nossa cidade, uma igreja séria, hoje bem sucedido, formado e vivendo uma vida longe do Senhor. E este é um fato que vai se repetindo cada vez mais. Temos fatidicamente repetido o erro de Israel, que não ouvindo o alerta do Senhor de Deuteronômio 6, e aquilo que o salmista também fala, de contar às vindouras gerações aquilo que o Senhor havia feito, Israel falha em passar o bastão adiante, em passar o legado da fé adiante. Não é levar para a igreja, não é levar só na programação, mas trazer a palavra de Deus para dentro dos nossos lares e para a vida dos nossos filhos, primeiro em nós e depois em toda a nossa família. Porque, meus irmãos, eu acho que não vão haver sensações ruins no céu, não vai haver nenhum lamento, não vai haver nada assim. Mas se houvesse, eu tenho certeza que muitos pais, quando chegarem lá, vão lamentar muito a ausência dos seus filhos. O texto que nós temos tão conhecido, versículo 16, toda a escritura é inspirada. Eu queria voltar no versículo 13 e pegar o raciocínio de Paulo, quando ele diz o seguinte, versículo 13: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
A primeira coisa que Paulo nos fala, meus irmãos, nesse pequeno texto, é que o cenário humano não é o mesmo do otimismo humanista. O cenário da sociedade não reflete o otimismo humanista que diz que o ser humano vai melhorar cada vez mais, vai crescer como uma sociedade fraterna cada vez mais. Eu comentava da cultura pop, o que o filme de ficção Jornada nas Estrelas, relata como vai ser o futuro daqui a 100 anos. Uma sociedade onde ninguém vai mais procurar sobre o ganho pessoal, não vai haver mais um desejo de arrecadar riquezas, todos vão estar buscando o bem comum e compartilhar conhecimento. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. O versículo 13 acabou de dizer que a sociedade vai ser um engano após o outro, e cada pessoa querendo enganar a outra. Ou como diz a lei de Gerson, coitado, que não teve culpa nisso, ele fez o comercial e pegou, né? Todo mundo querendo levar vantagem, certo? Esta é a nossa sociedade. Esta é a sociedade, querido, que os nossos filhos estão sendo criados e aonde eles vão crescer. Uma sociedade que sorri enquanto dá rasteira. Ora, se já era assim há 2000 anos atrás, quase na época de Paulo, será que melhorou? Eu não acredito. Na verdade, basta você ligar a televisão e você vê que é assim mesmo. Eu costumo dizer na minha igreja que eu quase não assisto mais telejornal, mas quando eu assistia, eu comecei a reparar que tem um determinado telejornal no nosso país que tem um quadro que diz a boa notícia do dia. Ora, eu queria uma sociedade que os humanistas prometem, que os sociólogos prometem, que os educadores prometem, onde o jornal dissesse: agora precisamos dar uma pausa para contar a má notícia do dia. Isso não é a nossa sociedade. Matou, enganou, corrompeu. Dá uma pausa, vamos falar da boa notícia do dia, porque não há tantas boas notícias assim para se falar, e a coisa não vai melhorar. E o texto continua dizendo que, em contraste com a sociedade, versículo 14, quanto a você, Paulo falando para Timóteo, é claro para nós também, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo foi criado em um lar que ensinava as Escrituras. Sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, lhe ensinavam aquilo que eram os princípios, os parâmetros da palavra de Deus para a sua vida. Eu fico imaginando, meus irmãos, essas duas mulheres investindo nesse jovem sem saber o papel que ele iria ter no futuro na história do próprio cristianismo, como ele iria marcar, por exemplo, a história da igreja em Éfeso, como ele iria marcar, a história da igreja até hoje, uma vez que Paulo lhe escreve, e na primeira e na segunda carta permanecem ensinos preciosíssimos para o ministério pastoral, para a igreja e para a vida cristã. E tudo começa, meus irmãos, porque, em segundo lugar, as Escrituras são o maior legado que podemos dar aos nossos filhos. Muitos de nós, meus irmãos, têm investido maciçamente nos nossos filhos fazerem o melhor cursinho, para terem condições de passar na melhor faculdade, para terem a melhor profissão, para ganharem muito dinheiro. Eu levei, meus irmãos, no último retiro de carnaval para a nossa igreja, o seguinte questionamento: quantas vezes nós chegamos em nossa casa e percebemos que o nosso filho não havia feito o dever de casa? E aí ele ficou talvez sem o computador, ficou sem a brincadeira, perdeu o direito de sair no fim de semana com os amigos, eu não sei. Mas eu duvido que a maioria de nós, quando chegamos em casa, constatamos que o dia havia passado todo e os nossos filhos não haviam tocado nas Escrituras, não haviam feito. Lembra da devocional que falamos na nossa primeira devocional? E nós não tivemos nem de perto a mesma reação. Nós talvez sequer mencionamos ou cobramos aos nossos filhos se ele parou naquele dia para ler a palavra. Talvez você tenha apenas chegado e dito: meu filho, você lê a Bíblia hoje? Não. Meu filho, será que você faria a mesma coisa com a tarefa de casa? Será que você faria a mesma coisa com o banho que ele não tomou depois que você chegou do trabalho e percebeu que ele estava sujo do dia inteiro brincando? Será que você dá a opção a ele das refeições, do almoço, do jantar?
Mas, meus irmãos, a palavra de Deus adverte lá em Deuteronômio as palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Meus irmãos, Israel falhou ao longo dos séculos, porque quando começa o livro de Juízes, diz: tendo passado a geração de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Conquistaram a terra, tomaram posse daquilo que Deus havia dado, mas esqueceram de quem, com Q maiúsculo, havia dado aquela herança a eles, o Senhor. Porque os pais falharam em transmitir o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos. Você estaria disposto a fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, que meu filho seja profissionalmente mal sucedido, desde que ele seja espiritualmente bem sucedido? Você estaria disposto a fazer essa oração? Senhor, eu prefiro que meu filho seja alguém que varre as ruas, que limpa as lixeiras, profissões dignas, mas que dificilmente alguém planeja isso para seus filhos, desde que ele lhe sirva. Se tal permuta puder ser possível, é claro, Deus não nos propõe isso, mas eu estou lhe propondo, meu irmão, um questionamento do seu coração: o que é mais importante? Porque talvez, meu amado, você pode chegar daqui a pouco, alguns já estão lá, mas a maioria de nós não, aos 50, aos 60, aos 70 anos, ver seu filho formado, ver seu filho bem sucedido, com uma casa enorme, com um carro caro, mas Deus não é, a palavra de Deus não é, as coisas de Deus não são prioridade na sua vida. E aí finalmente nós chegamos ao versículo tão conhecido: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça. Objetivo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, qualquer pregador, qualquer expositor sabe que nós podemos ficar aqui a semana inteira no versículo 16, no versículo 17, mas eu vou guardar isso para o seu pastor, para o seu pregador lá na sua igreja expor isso. Nosso tempo não permite. Mas esse texto, meus irmãos, nos sintetiza uma pequena e última lição essa noite. Somente as Escrituras podem formar um ser humano pleno. Letrazinha ali a mais, um ser humano pleno, completo, íntegro. Pode lhe faltar muitas letras, pode lhe faltar muitas posses, mas tudo o que você e a sua família precisam para serem plenos se encontra na palavra de Deus. Você pode suplementar, adicionar outras coisas à sua vida, para a sua vida, mas 100% do que você precisa se encontra unicamente na palavra de Deus. Querido, torne a palavra, como nós vimos desde o primeiro dia, o compromisso do seu dia, o centro da sua vida, o centro da sua família, e você colherá um legado de alguém que não apenas começa bem, mas termina bem também. Não apenas alguém que serviu a Deus nos seus primeiros anos, mas que chega até o último dia da sua vida servindo ao Senhor. Somente a Escritura marca a sua vida através de uma vida inteira de fidelidade. Oremos. Deus querido, que nós possamos olhar para a palavra não como linhas guia genéricas para a nossa vida, mas como um manual inequívoco daquilo que o Senhor tem revelado e planejado para a nossa vida, que possa ser olhado como ela realmente é, a palavra de Deus, para cada situação da nossa vida, como nos portarmos, como sermos bons profissionais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, boas mães, como sermos cristãos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a Tua palavra não é um bom conselho, é o bom conselho para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus.